Vários bairros de Serrana estão com falhas no abastecimento de água. Tudo por conta de um problema na bomba de um poço que abastece milhares de imóveis. Ela foi trocada por outra e depois aconteceu o inesperado. A peça nova acabou se soltando e caiu no fundo do reservatório. Uma força-tarefa para retirar a bomba caída no fundo do poço. Uma empresa foi contratada para fazer o serviço e até na última sexta-feira as equipes ainda estavam com dificuldades. O incidente aconteceu no Poço do Morro, que fica no Jardim das Rosas 2, em Serrana. Uma semana atrás, a bomba queimou e causou falhas no abastecimento. Ela foi trocada e o problema resolvido, mas na sequência se desprendeu dos canos e caiu numa profundidade de mais de 200 metros, deixando milhares de moradores sem água. A nossa preocupação agora vamos dar apoio para solucionar o problema, estamos preocupados com a população e em contrapartida, após tudo isso, nós vamos pedir laudos para que a gente entenda se foi um vício na hora da colocação da bomba, da empresa fazer os ajustes da bomba ou se houve às vezes a falta de manutenção do próprio reservatório. Que nós sabemos que às vezes um reservatório ele acumula muita areia, então deve haver sempre uma manutenção constante para os encanamentos não enferrujarem, não comprometerem as paredes. Então, nada podemos falar enquanto essa bomba não for retirada. Aí, como legislativo, eu vou solicitar esse laudo para saber de onde vem o vício. O poço tem 29 anos de existência e, segundo as famílias vizinhas, vez ou outra dá problema e falta água. Agora, mais de 10 bairros foram afetados, cerca de 20 mil pessoas prejudicadas. A Dona Maria das Dores é um exemplo. Tá difícil, viu? Tá difícil, porque toda vez que queima essa bomba é esse problema. É esse problema de, porque nós vamos comprar uma bomba nova, a gente vai deixar uma reserva, mas essa reserva parece que nunca aconteceu. Pelo menos até aqui que eu sei, nunca trocou, falar assim, já queimou, já vem, já troca. Não. Ainda mais agora com essa dengue, você guardar balde de água, tem que estar tudo tampado, igual você viu ali, né? Então fica difícil. A prefeitura disponibilizou o caminhão-pipa nos bairros atingidos, mas fica a preocupação para quem tem pessoas acamadas em casa, como a Aparecida, que cuida da mãe de 86 anos. Eu dou banho na minha mãe várias vezes, porque ela é acamada. E então tem muita roupa para lavar, né? Muitos lençóis, a roupa de cama total mesmo. E esse é o cuidado. E a higienização da sonda, né? Porque ela usa sonda. E então eu tenho que comprar água de galão, porque a água do caminhão não dá para mim fazer a higienização da minha mãe. Os comerciantes também passam apurados sem abastecimento, como é o caso da Olívia, que tem um varejão. A gente com criança, comércio, tem que estar bem higiene, o ambiente, então atrapalha bastante. A alimentação também está complicada, a roupa, né? E banho, que esse calor foi bem complicado, foi bem difícil esses dias. E o pouco que está vindo, né, está vindo com bastante terra mesmo, uma água bem escura. O prefeito de Serrana, Leonardo Capitelli, acompanha a situação e prometeu resolver o quanto antes em entrevista gravada na última sexta-feira. Nós estamos com quase 12 caminhões pipas. Hoje a gente mudou a estratégia, estamos jogando todas no reservatório para que a gente eleve a quantidade de água no reservatório, para que enche as caixas, para que a água chegue na torneira da população e com isso a gente vai minimizando o sofrimento do povo. O prefeito, o que teria acontecido no sentido se era uma bomba antiga, um reservatório antigo, carente de manutenção? Como que é? Não, inclusive a bomba nova foi trocada há 10 dias, que acabou mesmo se rompendo a tubulação. Isso acontece, são situações que a gente não consegue prever, mas o importante é que essa gestão enfrenta o problema e traz a solução para a população. Gislene Lopes, de Serrana, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Serrana informou que a substituição da bomba queimada terá conclusão hoje para a solução definitiva da ocorrência. Acrescentou que o município está numa operação de carregamento dos reservatórios por caminhões, com abertura dos registros uma vez ao dia, e isso leva a água para todas as casas para amenizar e repor as caixas d'água.
Conosco, para a gente repercutir toda essa situação, no nosso núcleo de jornalismo, está o doutor Jaime Bulos, advogado. Já agradecendo a presença do senhor aqui, doutor. Diante do que ocorreu nesse poço de Serrana, envolvendo a queda da bomba que se desprendeu dos canos e que poderia ter evitado esse incidente que deixou milhares de moradores sem água. Pode ter faltado, então, manutenção? Boa tarde, doutor. Boa tarde, André, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Sim, o que nos parece é que houve uma falta de manutenção por parte da administração. Claro, o rompimento dessa bomba, né, pode ter sido, como a gente viu na matéria, por um defeito na hora da colocação, mas a gente não pode se esquecer que é necessário que nesses poços e nessas bombas haja uma manutenção regular para que não se tenha esse problema para a população. Esse poço tem 29 anos, segundo os moradores, vez ou outra dá problema na bomba, a peça queima e precisa ser trocada. Qual que é a vida útil, geralmente, de um poço como esse? A prefeitura pode estar dentro do prazo para ainda continuar dando manutenção ou já é hora de pensar no novo? Então, teoricamente, seria a hora de pensar em novas tecnologias para captação de água, para evitar desperdício e para que evitasse também a população essa falta dos recursos hídricos. Um poço, se bem cuidado, com uma manutenção regular, ele poderia ter até 40 anos em média, tá? Então a gente está vendo aí um poço que já está muito próximo do prazo fatal para que ele tenha ainda uma vida efetiva e que a administração deveria pensar em novas formas de conseguir captar essa água através de novas tecnologias, novos poços para evitar esses problemas para a população. Agora vamos falar um pouquinho, doutor, das consequências para os moradores. 20 mil pessoas foram diretamente atingidas por esse problema. Mesmo que a prefeitura providenciou a água, essa situação não deveria ter acontecido e mais do que isso, não pode se repetir, né? De forma alguma, né? Até porque mesmo que a prefeitura tenha providenciado caminhões-pipas, isso é paliativo, né? O que a gente tem que sempre pensar nas questões ambientais é que a gente não tem que ir para o paliativo, a gente tem que ir para o preventivo. Então, manutenção, ter todos os cuidados com esses poços. A gente sabe que há um desperdício de água potável na nossa região, através de estudos e dados de que 40%, 35% da água potável é desperdiçada em toda a nossa região, mas também falta à administração esse cuidado com o encanamento, com tecnologias novas, para que isso não se repita, porque aí você vai ficar nesse paliativo, usando o caminhão-pipa para abastecer essas famílias. Mas se a gente prestar atenção na matéria, existem pessoas doentes, existem pessoas que precisam dos recursos hídricos mais do que as outras e que não dá para viver, ou mesmo que seja por um curto espaço de tempo, com água trazida por caminhões-pipas, né? Doutor Jaime Bulos, advogado, agradeço muito a presença do senhor mais uma vez aqui no Jornal da Clube e uma boa semana, doutor. Eu que agradeço, André. Obrigado.